Olá, eu sou Adriano Pinheiro e vamos dar continuidade ao curso Alunos de Sucesso. Módulo 3. Como falar em público e realizar apresentações de sucesso. Aula 2. Os 3 pilares para falar em público. Iremos agora revelar o grande segredo para você nunca mais sentir medo e insegurança ao ter que falar em público. São eles: primeiro, planejamento. Segundo, conhecimento. E terceiro, prática. Planejamento. Você irá identificar os elementos principais da sua apresentação. Será onde você irá listar as informações importantes da sua apresentação, como confirmar a data, o horário e o local, qual o tema ou qual a sua parte do tema, qual a ordem cronológica da apresentação, para quem irá apresentar e quais recursos irá utilizar em sua apresentação. Você irá roteirizar sua apresentação. Estabeleça claramente em seu roteiro como será o início, o meio e o fim da sua participação. Você irá pesquisar, identificar e relacionar os pontos mais relevantes da sua apresentação. Enumere os pontos mais importantes a serem apresentados. Assim, você não corre o risco de esquecer um ponto importante ou citar algo que julgou desnecessário durante a sua fala. E não esqueça, o roteiro é feito apenas de tópicos e não de textos na íntegra. O conhecimento. Estude bastante sobre o tema que você irá discursar. Aproveite que você já enumerou os pontos mais importantes durante o planejamento e procure se familiarizar ao máximo com o assunto que irá falar. O domínio sobre o conteúdo irá proporcionar segurança e tranquilidade durante a apresentação. Ao dominar o assunto, você não temerá as eventuais perguntas feitas pelos ouvintes. Aproveite para pôr em prática o método de estudo que você já aprendeu em nosso primeiro módulo. Lembre-se, a repetição possibilita a fixação da informação na memória de longo prazo. Como vimos no primeiro módulo do nosso curso, o cérebro humano possui a memória de curto prazo e a memória de longo prazo, de forma semelhante a um computador, e a repetição do estudo é a responsável para fixar a informação na memória de longo prazo. Você pode testar seu conhecimento sobre o assunto ao conversar sobre o tema com alguém, da mesma forma como se estivesse falando de um assunto que você domina totalmente. Por exemplo, você conversando sobre seu tema com alguém da mesma maneira como se estivesse conversando sobre seu filme preferido. Prática. Quanto mais você praticar, mais ficará à vontade para falar em público. Falar em público não é dom, e sim prática. Nem o maior orador que você já ouviu falar ou que você conheça nasceu sabendo falar em público. Ele praticou bastante até se sentir à vontade para se apresentar. Grave suas primeiras apresentações em áudio ou vídeo. Uma dica importante é você gravar suas primeiras apresentações em áudio ou vídeo. Assim, poderá identificar suas falhas e corrigi-las para suas próximas apresentações. A gravação em áudio pode ajudá-lo a corrigir sua impostação de voz e a gravação em vídeo o ajudará a corrigir sua postura, gesticulações e domínio de palco. Então, estes são os 3 pilares para você nunca mais sentir medo ao ter que falar em público. Planejamento. Primeiro você determinará o que irá falar e como será sua apresentação. Sua participação precisa ter um início, meio e fim. Mais à frente, irei mostrar outra dica maravilhosa sobre apresentações. Conhecimento. Não existe apresentação sem o total domínio sobre o assunto.
Não tem como você apresentar sua fala se não conhecer totalmente sobre o assunto. Portanto, estude bastante. De posse do conhecimento e com as técnicas certas, você será imbatível em sua apresentação. Prática. Você já ouviu falar aquele ditado: a prática leva à perfeição? É isso mesmo que acontece com quem precisa falar em público. Quanto mais você praticar, menos nervoso você ficará, pois logo ficará acostumado com a situação. Ninguém nasce sabendo falar em público. Gesticulações e expressões corporais. A linguagem corporal é responsável por 55% de sua comunicação, se tornando um fator importantíssimo. Seu corpo também se comunica com sua plateia. Veremos então algumas dicas que você deve observar. Evite falar com as mãos nos bolsos, atrás das costas ou de braços cruzados. Essa postura não permite que você gesticule e se comunique de forma adequada. Não fale sem fazer gesto algum, mas cuidado para não exagerar. Você não precisa ficar estático como uma estátua, mas cuidado com as gesticulações. Ao usar as mãos, procure gesticular acima da cintura e abaixo do queixo. Acima da cintura, para as pessoas verem suas mãos, e abaixo do queixo, para que vejam o seu rosto. A dica é que seus braços fiquem curvados em um ângulo de 90 graus. Evite pegar nas partes íntimas. Não é de bom tom, além de constranger sua plateia. Cuidado com os gestos obscenos involuntários. Às vezes, o nervosismo proporciona movimentos involuntários, gestos que você nem percebe que está fazendo, como sinais obscenos com as mãos. Certifique-se que a sua gesticulação está de acordo com o que você está falando. Às vezes, os oradores não percebem, mas estão falando uma coisa e seu corpo está dizendo outra, como, por exemplo, está falando que sim e, ao mesmo tempo, balançando a cabeça de um lado para o outro, sinalizando que não. Procure se movimentar de forma ordenada e evite dar as costas ou posicionar o corpo com os ombros direcionados para o público. Durante sua fala, procure caminhar pelo palco. Assim conseguirá mais atenção dos seus ouvintes e aumentará o contato visual. Mas nunca dê as costas ou fique de lado para a plateia. Vamos então ao resumo desta aula. Os 3 pilares para falar em público. Primeiro é planejamento. Determine o que e de que forma irá falar. Em segundo lugar, o conhecimento. Estude bastante sobre a sua fala. Em terceiro lugar, é a prática. Quanto mais praticar, menos nervoso você ficará. Gesticulações e expressões corporais. Evite falar com as mãos nos bolsos, atrás das costas ou de braços cruzados. Ao usar as mãos, procure gesticular acima da cintura e abaixo do queixo. Não fale sem fazer gesto algum, mas cuidado para não exagerar. Evite pegar nas partes íntimas. Cuidado com os gestos obscenos involuntários. Gesticulação de acordo com o que você está falando. Se estiver falando que sim, gesticule com o corpo da mesma forma. Procure se movimentar de forma ordenada. Evite dar as costas ou posicionar o corpo com os ombros direcionados para o público. Caminhar pelo palco para conseguir mais atenção dos ouvintes. Assim, aumentará o contato visual. Na próxima aula, veremos mais dicas valiosas para a sua apresentação de sucesso. Até lá!